Graça e paz, meus irmãos. Aqueles que podem se colocar de pé, para a gente estar fazendo a leitura da palavra de Deus, o Salmo de número 119, do verso de número 89 ao 96. Que bom que Deus nos deu essa oportunidade, né? De podermos aqui novamente adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. É um privilégio imenso que nós temos, e nós temos que aproveitar cada segundo, cada momento. Nós somos privilegiados. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque a teu dispor estão todas as coisas. Se não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, Senhor, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Tudo tem seu limite, até mesmo a perfeição. Mas Deus não, Deus é ilimitado. Os seus mandamentos são ilimitados. E é esse Deus que nós estamos adorando, é esse Deus que nós estamos buscando, e é esse Deus que se faz presente hoje aqui pelo seu Espírito. E nós vamos adorá-lo, nós vamos glorificá-lo. E um só Espírito e uma só voz dizer que Ele é o Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu santo nome, engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom. E as tuas misericórdias, ó Deus, elas duram para todo sempre, para aqueles que o Senhor ama. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida, o Senhor enviou teu Filho, Deus, para que nós hoje possamos estar aqui, Senhor, lavados, remidos, purificados, e assim, Senhor, buscar a tua face. Obrigado por esse privilégio. Queremos te adorar, Senhor, sabemos que não conseguiremos adorar da maneira que o Senhor merece, mas, Senhor, nós vamos buscar o íntimo, Senhor, do nosso coração, Senhor, te adorar, te louvar, te engrandecer, porque Tu és o Senhor. Não existe outro Deus igual a Ti, Tu és o único. E na face de Cristo Tu se manifestaste, Senhor, a nós aqui nessa terra. E nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te engrandecer, nós queremos Te exaltar. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Jesus, Rei do meu coração.
Dura pra sempre.
sua casa sobre a rocha, que tem o seu fundamento sobre a rocha. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode vir a enchente, e essa casa não será abalada, porque o seu fundamento é Jesus. Aleluia, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas nós sabemos, Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. porque Ele vive. Porque Ele vive. Ah, eu posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu pensei, eu sei da minha vida. Está nas mãos daquele que tudo criou. Está nas mãos do meu Jesus.
vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu pra nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, Cristo Jesus veio ao mundo pra redenção, nos escolheu, somos seu povo. Quem desta água jamais terá sede. Quem com ele e quem com ele se encontrar jamais será igual. Oh, aleluia. Santo tu és, Jesus, santo tu és. Aleluia. O Rei dos Reis, vestido em glória, homem se fez por nós. O grande Deus do alto céu desceu pra nos resgatar. Encarnação do próprio Deus, o nome dele é Cristo Jesus, veio ao mundo pra redenção, nos escolheu, e nós somos seu povo. Quem desta água beber jamais terá sede. E quem com ele se encontrar jamais será igual. Quem desta água beber jamais terá sede. E quem com ele se encontrar jamais será igual. Quantos anseiam para encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que sempre há de ser, aquele que há de vir, ousando nas alturas. Ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja te louva, a tua igreja entrega a ti o melhor. Hosana, Hosana, o noivo vem, ele vem, o noivo vem. Hosana, Hosana.
e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, nós te adoramos, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Assim como Davi, nós desejamos uma coisa e nós a buscaremos: que nós possamos habitar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, para contemplar a beleza do Senhor. Santo tu és, Jesus. Uma coisa vou pedir: deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha
todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. No próximo, dos encarregados da oferta,
o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. É sempre bom estar na casa do Senhor, sentir a paz, a alegria do Espírito. Aleluia! Como Deus é tão bom, meus irmãos. Em meio a tanta coisa que está acontecendo no mundo, nós podemos declarar: Deus é maior que tudo isso. Aleluia! Eu agradeço a Deus, muito obrigado pelo vosso apreço. Meus irmãos, tem um texto para nós nessa noite, bem oportuno e bem iminente, falando da nossa realidade social. E eu acredito, meus irmãos, que nesses dias do advento tecnológico, nós precisamos de uma orientação de Deus. E Deus tem várias maneiras de falar. E nessa noite eu quero ser simplesmente um instrumento de Deus para as vossas vidas. Deus tem algo para nós. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios. No capítulo 4, versículo 17 ao 30. Acharam o texto? Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis pelo espírito do vosso sentido. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns aos outros. Irai-vos, e não pequeis, não se ponham sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Querem tomar os assentos, por favor? Meus irmãos, provavelmente, o primeiro contato que o apóstolo Paulo teve com esses irmãos que moravam em Éfeso foi lá por década de 53, depois de Cristo. Foi um breve momento. Posteriormente, Paulo foi depois e ficou 2 anos. E lá ensinou essa igreja. Nesse momento, Paulo está preso em Roma. E aqui tem uma declaração solene que Paulo
faz e uma preocupação que Paulo tem com a igreja de Éfeso. Lembrando, meus irmãos, precisamos ser lembrados que nós ainda não estamos no céu. Nós estamos na terra. E o que Paulo começa no versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. É uma declaração solene, é uma preocupação. Não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os contornos culturais tendem a influenciar a sociedade. Esses irmãos tiveram uma conversão tão genuína, meus irmãos, que quando eles receberam a palavra de Deus, queimaram todos os livros de bruxaria, abandonaram a idolatria. Aqui era uma cidade pagã. Mas olha a advertência do apóstolo Paulo. Olha a preocupação, muito embora eles sejam salvos. Paulo está preocupado com a cultura. Meus irmãos, a cultura pode influenciar na nossa maneira de viver. E essa é a mesma preocupação que Pedro teve. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 15, Pedro escreve: como filhinhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que havia antes na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver, porquanto escrito está: eu sou santo, sede vós também santo. Entendam, muito embora nasçamos de novo, tem a possibilidade da nossa velha maneira de viver querer encontrar espaço na nossa nova vida. Quando Pedro escreve, Pedro não fala para o mundo. Pedro fala para a igreja, mesmo sendo filhos obedientes, não vos conformeis. É algo contínuo. Eu não me conformo hoje, não vou me conformar amanhã, sempre não vou me conformar. Essa é a posição. Do mesmo jeito, é a preocupação do apóstolo Paulo. Olha, a respeito da vida que os gentios têm. Eu nessa noite, eu quero falar sobre isso. Quem nós éramos e o que nós nos tornamos. Paulo está descrevendo quem eles eram. A respeito da vida que outros gentios que não conheciam a Deus tinham. Nós não podemos nos esquecer dessa realidade. Muito embora é uma nova vida, seja uma nova vida, mas os velhos hábitos, meus irmãos, ainda pairam na nossa sociedade. Por isso é que eu comecei falando, meus irmãos, nós não estamos no céu. O inimigo das nossas almas é sagaz. E hoje, com o advento tecnológico, aos poucos, sem percebermos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ceder. E a mesma preocupação que Paulo teve a respeito dos gentios, eles estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eles não têm a sensibilidade à voz de Deus. Eles não conhecem o que nós conhecemos. Eles estão alheios à nossa realidade, a respeito do temor, a respeito da reverência. Eles não têm, pelo contrário, eles estão cegos. Salomão fala que os ímpios andam como estivessem no escuro e nem conhecem onde tropeçam. Eles estão mortos em seus pecados. Eles estão cegos. Pela dureza do seu coração, eles têm uma insensibilidade, não conseguem ouvir a voz de Deus. Diferente de nós, se porventura alguém vier a deslizar, vai ter aquele desconforto, aquela inquietação, porque tem o Espírito de Deus. Os ímpios não. Eles têm prazer em fazer isso, porque há dureza nos seus corações. Eles estão cegos, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem
toda sorte de impureza. Eles cometem toda sorte de impureza. Eles não têm freio. Eles não têm domínio próprio. Eles nem sabem onde é que estão errando. Então essa preocupação de Paulo com esses irmãos é que deve ser a nossa preocupação nos nossos dias. Os velhos costumes, as más conversações, as velhas amizades. Muito embora a vida seja nova, a sociedade ainda acarreta condutas que podem nos fazer nos afastar da presença do Senhor. Essa é essa preocupação. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vamos perceber que Paulo não está falando, não foi assim que aprendeste sobre Cristo. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Olha a sequência. Se é que de fato tens ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Aqueles que aprenderam a Cristo, o tenham ouvido, foram instruídos por Ele. Na verdade, tem que acontecer isso, meus irmãos. Não existe vida com Cristo desprovido da palavra de Deus. Não existe, não tem isso. Aquele que aprendeu de Cristo tem que ouvir e tem que praticar naquilo que foi instruído. Agora, a respeito da vida passada, Paulo aqui primeiro fala quem eles eram. Agora Paulo fala o que eles se tornaram. Quanto ao trato passado, isto é, em relação à vossa vida passada, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Vamos perceber que tem que ter essa ruptura, esse rompimento com a nossa velha maneira de viver. É necessário. Mas se nós percebemos o verbo, quem tem que se despir não é Deus, nem o Espírito de Deus, somos nós. Vos despojeis. Nós é que temos que nos despojar. Nós é que temos que nos despojar de todas as coisas que nos remetem à velha vida. Amizades que nos remetem à vida promíscua, que nos remetem à vida velha antes de conhecer a Deus. Conversas, cultura, em aspecto de certos filmes, em aspecto de novelas, coisas que nós sabemos, algumas que não glorificam o bom nome de Cristo. Tem que haver essa ruptura com a velha maneira de viver. É necessário, meus irmãos. Temos que nos despojar do velho homem, daquelas práticas antigas. E olha que não é o Espírito de Deus que fará em nós. Nós é que temos que nos despojar. Ele está sendo bem categórico. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Verso 23. Vos renoveis pelo Espírito do vosso sentido. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente é renovado pela palavra de Deus. Precisamos disso. Renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus. Somente mediante a palavra de Deus vamos ter uma mente pura. Porque muitas vezes, no afã de mitigar, pacificar a pressão do mundo, nós estamos acabando cedendo. Para nós não sermos vistos como quadrados, para nós não sermos vistos como inadequados. Nós muitas das vezes não estamos cedendo. Estamos andando do mesmo jeito. Não é isso que temos aprendido com Cristo. Temos que tem que haver essa ruptura. Tem que haver essa separação, esse rompimento a respeito da nossa velha maneira de viver. Tiago vai falar o seguinte, capítulo 1. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Deus não pode ser tentado pelo mal e ela ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Gente, nós estamos na terra. Não significa dizer por você aceitar Jesus
Não vai ser tentado a fazer as coisas que você fazia antes de conhecer Jesus. É diferente a glorificação da santificação. A glorificação é a erradicação da natureza pecaminosa. Isso é glorificação. A santificação é o que o Espírito de Deus faz em nós, causando pureza, nos aproximando de Deus. Mas não significa dizer que nós não vamos ser tentados novamente. Não fica dizendo só porque alguém bebia no passado, quando passa na frente de um bar, se sente sede. Não fica dizer que a pessoa não ama a Deus, não tem temor. Gente, está na terra. É natureza pecaminosa. É carne. Então nós não podemos confundir essas coisas. É uma realidade que nos assola, meus irmãos. Então, eu não estou propondo para nós termos uma vida alienada, de modo algum. O que eu estou dizendo, precisamos reconhecer os nossos limites. Isso é necessário. Paulo está falando, tomem cuidado. Vocês receberam a palavra, vocês foram instruídos. Tomem cuidado em relação à vossa vida passada. É necessário esse cuidado nós termos todos os dias. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. E nos nossos dias em que nós vivemos, hoje a realidade torna tão perto que um dia estava distante. Antigamente tinha um distanciamento enorme. Tinha uma estranheza a respeito de muitos aspectos sociais. Hoje não, precisamos nos contextualizar. Mas uma coisa é nos contextualizarmos, outra coisa é nos mundanizarmos. São coisas diferentes, meus irmãos. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Tem que haver essa diferença, meus irmãos. Tem que haver essa questão da luz incomodar as trevas. Jesus disse, se o mundo vos aborrecer, sabei que antes de vos aborreceu a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo iria amar o que era seu. Eu estou preocupado, meus irmãos. Uma coisa é ser social. Outra coisa é ser mundano. São coisas totalmente diferentes. A luz tem que incomodar a treva. E não o contrário. A luz é que tem que incomodar. Isso é uma das características do cristão genuíno. Bem-aventurados sois vós quando vos odiarem, quando vos maltratarem, falarem mal por minha causa. Foi Jesus que disse isso no Sermão do Monte. Tem que acontecer isso. A gente precisa desconfiar se a nossa maneira de viver não está a causar estranheza para o mundo. Se as pessoas estão nos achando normais demais. Tem que ter o apelo de Estevão. Tem que incomodar o mundo. Tem que ter essa coisa em nós. Essa intrepidez por amor ao Evangelho. Estão entendendo, irmãos? A nossa mente precisa ser renovada pela palavra. Meus irmãos, não existe. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Não existe. Não existe. Às vezes há uma estranheza quando eu vejo uma meninice longe das Escrituras. Uma vida cristã longe das Escrituras. Pessoas que mudam de ministério, mudam de ministério e se escandalizam facilmente por causa de coisinhas bobas. Cadê a solidez na palavra? Cadê o ensino? É a preocupação de Paulo. Esses irmãos foram instruídos. Quando ver a tentação, Paulo sabe que os irmãos vão tomar uma posição baseada na palavra de Deus. Agora, olha a respeito do versículo 24. E vos revistais do novo homem. É a nova vida em detrimento da velha. Quem vai me revestir? Aqui nesse versículo, quem vai nos revestir não é Deus. Nós vos revistais. Nós. É que
diariamente nos aproximando de Deus, nos inclinando para as coisas de Deus, estamos nos revestindo do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Isto é, a questão do novo homem nunca vai tender a pecar contra o Senhor. Nunca. É novo homem, foi gerado em Deus. Estão entendendo? Isso aqui é o ser espiritual. Não basta apenas restringir alguns ambientes sociais. Isso não torna ninguém santo. Santidade vem de Deus. Um novo homem que é gerado segundo Deus, em retidão e justiça. Isso só vem de Deus. Não é uma proposta de moralismo religioso, não. Questões externas, não. Vem de Deus. É a nova vida em detrimento da velha. Eu preciso me despojar para vestir. Despojar do velho para me revestir do novo. Eu não posso usar a roupa velha e depois usar a roupa nova. Primeiramente, eu preciso me despir da roupa velha, que remete à minha vida do passado, para depois me revestir da nova roupa que me aproxima de Deus. É uma figura de estilo. Se nós formos por versículo 25, por isso, continuidade. Locução coordenativa conclusiva. Está continuando uma fala daquilo que ele já falou anteriormente. Deixando a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns aos outros. Jesus disse assim, meus irmãos, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Jesus poderia usar vários exemplos. É que a maneira como nós nos relacionamos com o nosso próximo mostra quem Deus é para nós. Como amar um Deus que nunca vimos e deixar de manifestar amor para o nosso semelhante? É incoerente, né? Quanto mais a verdade. Como eu posso falar que tenho sido justo e verdadeiro para com Deus se eu minto o meu próximo? Se eu minto o meu irmão? Se nos nossos relacionamentos sociais há mentira, há engano. Do mesmo jeito que Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo nosso relacionamento, Paulo segue a mesma linha. A nossa maneira de... Gente, pode orar 4 horas, 5 horas. Meus irmãos, isso não é única evidência de um cristão genuíno. Nós vamos ter exemplo, meus irmãos. Você abre o livro de Marcos, você vai ver oração dos demônios, até você causa tremor em ti. Não nos expulse antes do tempo. Os demônios suplicando para Jesus. Oração de demônios, mas oração fervorosa. Com reverência ao santo. Então isso não é evidência que alguém cristão genuíno porque ora muito. Mas Jesus deixa bem claro que em relação à nossa maneira de lidar com o próximo, nosso relacionamento social. Tem gente insuportável. Difícil convivência. Paulo aqui está falando para aqueles que nasceram de novo. Olha, que vocês deixam a vida mentirosa. Não fiquem se enganando um com o outro. Que não haja mentira nos vossos relacionamentos. Gente, isso era coisa que seria normal para quem está fora da nossa realidade aqui. Mas se tem essa advertência bíblica é porque é eminente nos nossos dias. Deixando a mentira, falar a verdade cada um com o seu próximo, porque sois membros uns aos outros. Irai-vos, mas não pequeis. É possível se irar e não pecar? É possível. Porque eu posso me indignar por uma injustiça e não pecar. É minha manifestação interna a respeito de uma injustiça social. Quantas coisas nós vemos na sociedade que nós nos indignamos, nos iramos. Agora, quando Paulo fala irai-vos, mas não pequeis,
e não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo aqui? Se porventura nós tivermos um desconforto, um desentendimento com o nosso próximo, nós não podemos deixar essa questão passar para outro dia. Por isso é que Paulo escreve aqui, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se for para se reconciliar, já que você está insatisfeito com alguma questão que alguém fez contra ti, que você possa conciliar, consertar aí nesse dia. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por quê? Aí ele vai dar sequência. E nem deis lugar ao diabo. Esse dar lugar ao diabo, eu preciso explicar que se alguém não vigiar sendo cristão, viver uma vida de legalidade, se não vigiar, está dando lugar ao diabo realmente. Mas aqui, nesse texto específico, o que Paulo quer que nós entendamos é o seguinte, que esse dar lugar ao diabo está no campo emocional. Se porventura alguém se irá e não se reconciliar com seu irmão, pode vir a mágoa, o rancor, o ódio, o ressentimento. Quantas pessoas no calor do momento destruíram vidas, mataram? Quantas pessoas no calor do momento se estressaram, destruíram casamentos? Por causa da ira. Deu lugar ao diabo. Aqui esse dar lugar ao diabo é o campo emocional. O que Paulo está dizendo. Tome cuidado com a ira. Se você não se reconciliar aí nesse dia, o inimigo pode encontrar espaço em teu coração. Pela mágoa, pelo ressentimento, pela angústia, pelo ódio. Por causa dessas coisas, podemos dar lugar ao diabo. É que muitas das vezes nós entendemos esse dar lugar ao diabo de conotação sexual, adultério, fornicação. Por causa da influência do moralismo religioso. Só que esse dar lugar ao diabo está no campo emocional. Se eu deixar a ira me dominar, eu vou ter ódio, vou ter rancor, vou ter ressentimento. Aí é porta aberta para o diabo agir. Estão entendendo? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não só deixar de roubar, ou furtar, como Paulo usou. Mas tem que consertar, fazendo para o melhor para a sociedade. Isso aqui não é um mandamento. Isso aqui é algo específico para aqueles que tinham essa dificuldade. Por quê? Vocês lembram de Onésimo, Filemão? Onésimo era um escravo que roubou do seu senhor. Paulo vai escrever posteriormente uma carta para Filemão. Então, naquele tempo era comum os escravos roubarem dos seus senhores. Então, de acordo com a realidade social daquela época, Paulo está dizendo, olha, além de vocês pararem de furtar, vocês têm que trabalhar, e além de trabalhar, que vocês possam acudir os necessitados, que vocês possam ser útil. Estão entendendo? Me dá a entender que, depois de Paulo falar no capítulo 4 sobre a unidade, ele vai dar sequência dessa vida santa, começa na sociedade e termina dentro de casa. Esse contexto todo vai para o capítulo 6. Paulo vai falar de casamento, vai falar de filhos, depois vai dar sequência, vai falar do trabalho. O cristianismo, meus irmãos, tem que influenciar toda a nossa maneira de viver. Essa é a preocupação de Paulo. Depois dele falar isso, ele vai falar do versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, e sim a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, palavra torpe é palavra de conotação imoral, calão baixo, que não convém para nós. É que muitas das vezes, em relação
a nossa vida, nem tudo é influência diabólica. Tem coisa que é influência social, é a educação que a pessoa já teve em casa. Ouvia pessoas xingando, falando palavrões. Cresceu assim. Mas tem esse cuidado que nós devemos ter. Nós que agora mudamos de vida, que estamos procurando servir a Deus, que as nossas palavras possam promover edificação. Que não haja, de modo algum, uma vida dupla. Manifestar aqui palavras que promovem edificação e em casa é só palavrão. Se porventura alguém tem essa dificuldade, peça ajuda de Deus. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. É que muitas das vezes nós não estamos prestando atenção à influência cultural. Parece que hoje tudo a respeito de comunicação tem essa questão de liberdade para falar palavrão. E nós não estamos tomando cuidado muitas das vezes. E essa preocupação também era de Paulo. Olha, vocês agora têm nova vida. Que vocês não falem essas palavras de baixo calão. Que a vossa palavra possa promover edificação. Que possa ser uma palavra boa, temporal, temperada, palavra que chega para um bom momento. Essa é a preocupação, que seja a palavra que promova a edificação. Que não sejam conversas tolas, conversas vazias. Pelo contrário, palavras que são voltadas, palavras que vêm da Escritura, palavras que são boas, palavras que promovem a edificação daqueles que ouvem. Agora, no verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Esse é o último versículo. E eu quero estar explicando sobre isso, meus irmãos. Dentre vários aspectos que Paulo mencionou, a respeito da ira, a respeito da mentira, todas essas coisas podem entristecer o Espírito de Deus. Mas também esse texto nos dá a entender, se porventura resistirmos à verdade que nós conhecemos e um dia já fomos ensinados, estamos entristecendo o Espírito de Deus. Eu não sei, meus irmãos, como é que está a nossa vida. Da minha eu sei. Eu estou falando do aspecto subjetivo, pessoal de cada um. Eu não sei em que área nós estamos deixando de obedecer a Deus e que isso faça entristecer o Espírito de Deus. Quando nós resistimos à verdade, quando nós resistimos à exortação, quando nós resistimos ao encorajamento, quando nós resistimos à palavra de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito de Deus. Que não seja o nosso caso nessa noite. Quando nós, voluntariamente, vivemos uma vida diferente daquela que é proposta do Evangelho, nós entristecemos o Espírito de Deus. Estão entendendo? Que nessa noite, meus irmãos, o Espírito Santo encontre espaço em nosso coração. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, tirando toda a ira, toda a amargura, todo o ressentimento, todo o rancor, toda a mentira. Que seja uma noite oportuna, meus irmãos. Todos nós temos muita coisa para melhorar, meus irmãos. Todos. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que Deus abençoe. Quem não está em pé, por gentileza? Todos nós precisamos da intervenção do Espírito de Deus em nós. O salmista, no Salmo 130, no verso 13, ele fala: Senhor, se atentares para as nossas iniquidades,
quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que possas ser temido. É uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Que o Senhor possa esquadrinhar, sondar o nosso coração. Fecha os teus olhos. Converse com Deus. Peça ajuda de Deus. Nas áreas que você tem dificuldade. Nas áreas que você está tentando e não está aguentando. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para nos ajudar nas nossas fraquezas. Ah, Senhor, há um coração contrito, há um coração quebrantado, Tu não desprezarás. Senhor, livra-nos da cegueira espiritual, livra-nos do engano, livra-nos da ira, livra-nos da mentira. Ah, Senhor, que haja em nós lealdade para com o nosso próximo, que possamos ser pessoas de palavra. Senhor, nos ajuda, nós somos tão falhos, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Para aquela pessoa que tem dificuldade de liberar perdão, que tem dificuldade de manifestar o Teu amor, Senhor, que nessa noite, que Tu possas impulsionar, pelo Teu poder, uma restauração. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Nós Te pedimos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. É o que nós Te pedimos, Senhor. Liga minha alma ao Senhor e se recorde de todos os seus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou, faz notórios seus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifesta o seu